Boa tarde, está no ar o Milênio Notícias desta quinta-feira, 7 de agosto. Veja hoje, passeios da Ferrovia do Contestado podem ser ativados. E a noite de quarta-feira é marcada pela abertura de 2 exposições em Porto União. Saiba mais sobre as exposições de Israel Checose e Aljo Werner Bart agora no Milênio Notícias. Olá, eu sou Bruna Cobos e esse é o Milênio Notícias. Você acompanha agora as principais notícias pelo Brasil. Fogo destrói 50 mil quilos de plástico em uma fábrica em Braço do Norte, em Santa Catarina. A suspeita é que o fogo tenha começado num carro e atingido o galpão onde estavam armazenados 50 mil quilos de plástico. O incêndio formou uma nuvem de fumaça que podia ser vista por municípios vizinhos. As chamas só foram controladas depois de 5 horas. Não há registro de feridos. O secretário de Segurança Pública do Rio pediu a expulsão sumária de 4 policiais suspeitos de estuprar 3 jovens. Uma delas tem 16 anos. Os militares trabalhavam na unidade de polícia pacificadora do Jacarezinho, na Zona Norte, onde as vítimas moram. Um dos policiais também foi indiciado pelo roubo do celular de uma das mulheres. Uma sobrevivente está ajudando a polícia a fazer um retrato falado do suspeito de matar mulheres em série em Goiânia. 15 foram assassinadas desde o começo do ano. A mulher foi baleada, mas conseguiu escapar. Ela confirmou que o suspeito aborda as vítimas numa motocicleta, atira e foge sem levar nada. Um ladrão devolveu uma motocicleta para o dono e deixou um bilhete reclamando. Disse que a moto está muito velha e que não serve nem para fazer um assalto. No fim, deixou um conselho, que o dono deveria consertar ou comprar uma moto melhor. O caso foi na cidade de Russas, interior do Ceará. A polícia ainda não tem pista do ladrão exigente. Veja as principais notícias internacionais. A Arábia Saudita confirma a primeira morte pelo vírus Ebola e a Nigéria registrou ontem o segundo óbito causado pelo vírus. A Nigéria confirmou hoje a segunda morte por ebola no país. 8 pessoas estão internadas com sintomas da doença. Nos 4 países africanos que sofrem com a epidemia, o número de mortos chegou a 933. A Organização Mundial de Saúde fez um alerta de risco mundial e anunciou uma reunião de emergência para amanhã. O Oriente Médio registrou o primeiro caso. Um homem recém-chegado da África morreu na Arábia Saudita e a Espanha anunciou que vai repatriar um padre contaminado pelo vírus. O ebola provoca vômitos, diarreia, febre hemorrágica e mata em 90% dos casos. Pelo menos 3 pessoas morreram num ataque aéreo na região de Donetsk, um dos principais redutos dos separatistas do leste da Ucrânia. Nas últimas 24 horas, 18 soldados morreram e 54 ficaram feridos em confrontos. Ontem, o exército alertou que a população deve abandonar a região através de corredores humanitários. Uma deputada fez um apelo emocionado no parlamento do Iraque. Aos prantos, ela acusou o grupo islâmico ISIS de massacrar minorias religiosas. Os sunitas prometeram caçar e matar todos os grupos religiosos adversários que estão na região. Na Austrália, uma imagem impressionante. Câmeras de segurança do metrô de Perth registraram o momento em que um homem prendeu a perna entre o vagão e a plataforma. O maquinista foi avisado e várias pessoas tentaram ajudar. Em segundos, uma multidão se formou e começou a empurrar o trem para permitir o resgate. Deu certo, o australiano sofreu ferimentos leves. Acompanhe a previsão do tempo para esta quinta-feira. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, hoje a temperatura varia entre os 10 e os 24 graus em nossa região. De acordo com o INPE, a temperatura máxima será de 25 e a mínima atinge os 10 graus. A possibilidade de chuva é de 5%. Para sexta-feira, de acordo com o INPE, a temperatura máxima será de 18 e a mínima atinge os 9 graus. A possibilidade de chuva é de 5%. Para sábado, de acordo com o INPE, a temperatura máxima será de 17 e a mínima atinge os 11 graus. A possibilidade de chuva é de 5%. Esta semana, protetores conversaram com o prefeito Pedro Ivo sobre a política de proteção animal em União da Vitória. Acompanhe agora os principais pontos da reunião.
Na terça-feira 5, um grupo composto por cerca de 15 protetores animais voluntários se reuniu com o prefeito Pedro Ivo Ilquio e a coordenadora do setor de defesa animal de União da Vitória, Marlene Goulart, para discutir a política de proteção animal do município. Houve a apresentação do projeto do canil de passagem municipal, que já está com telas e alambrados necessários para a construção licitados. A responsável por fornecer o material para cercar o terreno e os boxes onde os animais ficarão é uma empresa de Cruz Machado. O prefeito e a coordenadora do setor ressaltaram a importância do engajamento dos protetores com a prefeitura para que a parceria dê certo e o projeto funcione. Entre as ações do setor estão, além do canil de passagem, a coordenação e desenvolvimento de programas de controle populacional por meio de castração cirúrgica, campanhas de conscientização da guarda responsável e adoção, incentivo da modalidade cão comunitário, elaboração de leis que busquem a garantia dos direitos dos animais quanto à atenção básica de alimentação adequada, atendimento à saúde e abrigamento condizente. Segundo o censo apresentado no primeiro Fórum de Proteção Animal de União da Vitória, em abril deste ano, o município tem hoje cerca de 12.500 animais, sendo que em torno de 10% destes têm acesso à rua, sendo semidomiciliados, e menos de 500 são realmente abandonados. Os protetores também questionaram o prefeito em relação ao caso da interdição parcial do Koala Proteção Animal, divulgado no final do mês de julho pela Promotoria Pública de União da Vitória. O prefeito disse que vai fazer tudo o que a lei permitir para garantir saúde, nutrição, bem-estar e segurança dos cães que se encontram na ONG, mas que aguarda o pronunciamento da Justiça em relação ao caso. Os custos da implantação e manutenção do canil ficam por conta da prefeitura e a organização das feiras e adoção, posse responsável e bem-estar dos animais caberá aos voluntários. No próximo bloco, acompanhe como foram as aberturas das exposições em Porto União na noite de ontem. Na tarde de ontem, a Rede Feminina de Combate ao Câncer realizou a abertura da campanha Agosto Azul. A quarta-feira 6 foi marcada pela abertura da campanha Agosto Azul em Porto União e União da Vitória. A abertura oficial aconteceu em frente ao Hospital São Brás e contou com a apresentação da banda marcial Frei Deodato. O prefeito de Porto União ressaltou a importância do trabalho da Rede Feminina de Combate ao Câncer, promotora da campanha. Já fazem em prol das mulheres e hoje vocês levantando mais uma vez, pela segunda vez, então este trabalho tão importante, essa bandeira tão importante de combate, né, orientação, enfim, dizer por que nós temos que nos cuidar, nós homens, porque o homem na realidade ele não tem este hábito como as mulheres, né, e quando está no último fiozinho é que nós nos agarramos em alguma coisa. O diretor-geral da Secretaria de Saúde de União da Vitória, na ocasião representando também o prefeito Pedro Ivo Ilquio, ressaltou a importância da campanha de prevenção. Aquela velha máxima que fala que o homem cuida mais do carro do que o seu corpo, eu acho que nós temos que acabar com isso e realmente fazer um trabalho firme de prevenção. A campanha elege o mês de agosto para alertar o homem em relação aos cuidados com a saúde. Trabalha com ações informativas, preventivas e panfletagem. Para alertar os homens dos cuidados com sua saúde, principalmente com a prevenção do câncer genital masculino. Trabalhamos o ano todo com prevenção e assistência ao paciente com câncer. Mas hoje, especificamente, estamos novamente voltadas à luta pela saúde do homem. Esta é a segunda edição da campanha nas Gêmeas do Iguaçu. A campanha surgiu com uma ideia de incentivar os cuidados com a saúde do homem. E na noite de ontem, Porto União teve a abertura de 2 exposições. No Castelinho, Aljuerner Bart mostra seus trabalhos na exposição Arte e Escrita. Na noite de quarta-feira, 6, a Casa Cultural Anibal Cury Castelinho recebeu a exposição Arte e Escrita, de Aljoenir Juarez Bart, que faz um trabalho de desenhos de sua autoria e histórias em quadrinhos. Trata-se da arte inovadora, que a cada dia cativa mais público. É uma técnica nova, pelo menos para a gente aqui, eu não tinha visto ainda, que foi nos trazida
E eu achei super interessante porque o artista, ele criou os desenhos com as letras. Então, a pessoa pode interpretar esses desenhos através da escrita, das letras que estão compondo esse desenho. Por isso o nome que ele deu de arte escrita. Aljoinir contou desde o início com a dedicação e incentivo dos pais, permitindo que ele desenvolvesse o gosto pela arte e presenteasse a todos com seus criativos trabalhos. Os meus pais tiveram, sim, cada um teve suas partes na orientação de cada trabalho, porque o pai e a mãe sempre em casa sempre dão suas dicas, mas eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele, eu gosto de cor, eu não gosto. E a minha infância começou com a minha mãe, ensinando os desenhos de esboço, rabisquinho simples. E ao longo do tempo eu fui gostando mais do desenho, me interessando mais pelo desenho. E depois do colegial eu comecei a faculdade. A faculdade veio trazer mais embasamento para esse conhecimento que eu já tinha. Ela veio me trazer a questão da arte em si. Não há orgulho maior para a nossa terra do que seus filhos se destacarem entre tantos talentos. A expressão artística de Aljoinir expressa a cada quadro e nos remete a nomes internacionais. Essas coisas lindíssimas aqui, nunca vi. Eu já sou muito viajada, trabalhei em muitas galerias, eu nunca vi um trabalho como esse em canto algum. Eu achei muito interessante esse trabalho, poético. Dá para dizer que é uma arte poética, né? Porque, como ele comentou, ele não joga as palavras no quadro, as palavras têm um sentido. Então, eu acredito que é uma pintura poética. No meu ver, né? Eu acho que foi isso que eu pude captar do trabalho dele. Para os pais de Aljoinir, o esforço valeu a pena. A recompensa chegou em forma de exposição e congratulações dos que compareceram à abertura da exposição. Jamais imaginaria, né? Eu sendo uma pessoa que trabalha com a terra, né? Trabalhando a terra, pensando que eu crio um filho para que ele siga os meus passos, né? E quando ele começa com essas ideias, eu achei uma loucura viver ou sobreviver dessas coisas, né? Hoje, para mim, é um orgulho realmente ver, principalmente, que tem gente boa, gente de bom coração, que alavanca, que ajuda a levantar pessoas que vêm de baixo, né? Como a gente, né? Ele gostava, depois que começou a desenhar, a gente viu, né? Que não tinha papel que chegasse para dar para ele desenhar no começo, mas cada vez mais, e tá aí, né? O resultado que ele começou desde pequeno. A exposição segue até dia 28 deste mês, de segunda a sexta, em horário comercial. E o Museu Salustiano Costa recebeu na noite de ontem a exposição Preto ao Branco ao Colorido, do artista Israel Checose. O Museu Salustiano Costa, na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Porto União, recebe a exposição do artista Israel Checose, em que o tema é Preto ao Branco ao Colorido. Suas obras chamam a atenção pela leveza. Em alguns quadros é possível sentir a tela, literalmente. Israel Checose fazendo exposição, trazendo um belíssimo trabalho aqui, um trabalho de muita qualidade que vale a pena ser visitado. O público participante apreciou a arte de Checose, identificando inclusive a técnica aplicada. A técnica que ele aplica nas telas é muito boa, é muito interessante, em especial esse quadro que está aqui atrás de nós, que ele usou uma técnica que usa pincelagem, né? Espátula, que chama-se. Eu gostei muito das obras de um modo geral. É bem diversificada, não é só puxando para uma tendência, uma linha. Ele tem aqui obras diversas, né? Acredito que agrade todos os gostos. A exposição conta a transição do desenho para a pintura, que fez parte da vida do artista. Por ser uma transição, eu comecei com o desenho. Quando você inicia a pintura, você começa pintando o real, o realismo. Você tenta chegar no mais real possível. E aí, à medida que você vai trabalhando, que você vai aprendendo, que você vai vendo técnicas, você vai modificando o teu estilo. Você vai, digamos, vai evoluindo até você alcançar alguma coisa que te agrade. Então, nessa exposição aqui tem desde desenho, está passando por quadros, imagens realistas, até a arte contemporânea. As obras ficam expostas durante 2 semanas e o museu fica na rua 7 de setembro. Passeios da Ferrovia do Contestado podem ser ativados. Saiba mais depois do intervalo.
Passeios da Ferrovia do Contestado podem ser ativados. Próximos passos para que isso aconteça devem ser dados em breve. Esta semana, há uma reunião no gabinete do prefeito Pedro Ivo Wilke discutiu a ativação dos passeios turísticos na Ferrovia do Contestado. A reunião contou com a presença do vice-prefeito de Porto União, Aloísio Salvati, do secretário de Cultura e Turismo de Porto União, José Carlos Gonçalves, do assessor do projeto da Associação dos Municípios do Planalto Norte de Santa Catarina, Ampla Norte, Cláudio Rope, do secretário de Administração de Porto União, Paulo Buch, do secretário de Indústria, Comércio e Turismo de União da Vitória, Luilson Schwartz, e do membro do Conselho Municipal de Turismo, o Codetur, Dago Voel. Na reunião, foram discutidas duas opções para a realização dos passeios. A primeira opção é a União da Vitória participar do projeto idealizado pela Ampla Norte e ceder a locomotiva 310 para os passeios. E a segunda opção é licitar para que uma empresa faça a exploração dos passeios. A Ampla Norte já alterou seu estatuto para o caso de União da Vitória confirmar sua entrada no projeto. A assinatura do projeto entre as prefeituras acontece na segunda-feira, 11, na sede da Ampla Norte, em Mafra. Os passeios ficarão concentrados nas cidades de Porto União e União da Vitória, inicialmente em passeios em trecho de 6 quilômetros e no segundo ano aumentando para 10 quilômetros, Mafra com passeios de trecho de 10 quilômetros e 3 Barras com passeios de trecho de aproximadamente 12 quilômetros. Os prefeitos de Porto União e União da Vitória devem conversar nos próximos dias para que seja decidido se os passeios farão parte do projeto da Ampla Norte ou serão de responsabilidade apenas dos dois municípios, para então darem andamento às propostas. Você fica agora com Ayrton Maltauro e o quadro Fim de Papo. E eu volto já. Olá para vocês, uma boa tarde nesta quinta-feira. Em Porto União, há inegavelmente uma situação de otimismo em vista do anúncio dos empresários responsáveis pelo empreendimento que está implantando a humanidade da rede de lojas Avan, com o anúncio de que a empresa inicia o processo de seleção de pessoas que vão trabalhar na unidade localizada, ou que vai se localizar em Porto União, já em fase de implantação. Não se sabe ainda o número exato de trabalhadores que a Avan vai ter nessa unidade comercial do município, que chama a atenção pelas suas características arquitetônicas e pelo seu modelo de comercialização de produtos. Mas sabe-se que aonde a Avan está estabelecida, ela se constitui num polo atração de visitantes e, via de regra, de compradores. As informações que se tem é que a loja, em fase de implantação no município de Porto União, terá outras atrações semelhantes a um modelo de shopping, que é a loja. A expectativa é com o funcionamento de pelo menos 2 ou 3 cinemas, que venha a ser uma fonte de atração de visitantes, acreditam muitos. Enfim, o anúncio essa semana é interessante para a economia de Porto União, o anúncio de que há já o processo seletivo para a contratação dos primeiros trabalhadores. Claro que é tudo por etapa. Nessa primeira fase, deve ser selecionado o pessoal do almoxarifado, o pessoal que terá uma responsabilidade no controle de mercadorias e por aí vai da grande empresa. Quem estiver interessado pode entrar em contato com a empresa no site da Avan ou na Secretaria de Indústria e Comércio de Porto União, que terá maiores detalhes. Mas é uma boa notícia. E já que estamos no setor econômico, vejam bem, está bom o movimento. Eu estive visitando algumas agências bancárias do município de União da Vitória e perguntei como está o movimento no que diz respeito à procura por parte de aposentados e pensionistas da antecipação de um benefício proporcionado pela Previdência Social, tendo em vista a situação de calamidade pública em que o município se encontra por conta da última cheia. Pois bem, nas agências bancárias tem sido bom o número de pessoas, aposentados e pensionistas, que estão recorrendo a esse benefício. E é tão simples, simplérrimo. Você chega lá, há um funcionário
na agência bancária, junto ao caixa eletrônico, que em 1 minuto, talvez até menos, trabalha o pedido para você. Preenche o formulário eletrônico e, para muita gente, o dinheiro está sendo depositado na hora. Já houve casos ontem, por exemplo, nós vimos pessoas que acabaram de fazer o pedido eletrônico no banco da antecipação do benefício do INSS e já em seguida constataram que o dinheiro já estava entrando. A informação dos responsáveis pelo atendimento é de que o banco tem um prazo aproximado aí de 2 dias para depositar o dinheiro, o que não é nada, principalmente tendo em vista o benefício enorme que vai produzir, vai girar a economia em nossas cidades, vai ajudar a girar a economia, que está precisando realmente desses recursos, e o prazo para pagamento para quitar essa dívida, o aposentado ou pensionista terá 36 meses sem qualquer tipo de ônus. Pega o dinheiro limpinho e não paga nada, faz o que quer do dinheiro. O que se espera é que o pessoal use da melhor maneira esse dinheiro. De qualquer maneira, vai ser mais uma dívida adicionada a outras que certamente o aposentado e o pensionista já têm. Mas muita gente, inclusive, está falando em pegar a antecipação do benefício para colocar na poupança, para ganhar um lucrinho esse. É um direito que tem, evidentemente. Falando ainda na área econômica, os indicadores brasileiros hoje um pouquinho mais otimistas. Entramos aí na campanha eleitoral, que começa realmente a aquecer agora, e o fantasma da inflação vem incomodando brasileiros e autoridades. No entretanto, hoje pela manhã, as primeiras informações já diziam que os números do mês de julho indicam recuo no índice inflacionário com relação a meses anteriores. A inflação anual ainda está alta, mas a inflação de julho foi mais baixa. Tomara que continue assim. E para fim de papo, começa a valer hoje a PEC das domésticas, a chamada PEC das domésticas. Mas como nem tudo é perfeito, ainda não se sabe como fiscalizar. Não há fiscais na agência do Ministério do Trabalho de União da Vitória para fiscalização, em mais 19 municípios para a União da Vitória. Eu estou buscando dados, amanhã vou aprofundar a nossa informação, mas em princípio recebo a informação de que qualquer reclamação deve ser feita na agência do Cine, na agência do trabalho, do trabalhador em União da Vitória. Aí eles perguntam, senhoras e senhores, que agência? Se até agora está ali um funcionário, coitado do Osni, da prefeitura trabalhando, com dificuldades, não houve treinamentos, e até agora não há um chefe para a agência do trabalhador. E fim de papo. Obrigada, Ayrton, e obrigada a você pela companhia. Encerra por aqui o Milênio Notícias desta quinta-feira e nós nos encontramos logo mais às 19 horas no Milênio Notícias, edição da noite. Até mais!